eu sou Fabiana Freitas e é um prazer ser sua companhia na leitura de Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Lembre de avaliar o vídeo e de deixar um comentário aqui embaixo para a gente poder se comunicar. E assim você ainda me ajuda a fazer o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e para que ainda mais pessoas tenham acesso a ele. Deus te abençoe. Capítulo 9. A tristeza que é um livro não lido. Certa vez, eu e Gayle, minha esposa, estávamos dando uma olhada numa velha livraria, procurando entre os volumes de segunda mão que ali estavam, algum livro bom, um achado sempre muito agradável. Então Gayle deu com uma biografia de Daniel Webster, que fora publicada por volta de 1840. Como gostamos muito de biografias e aquele livro parecia bastante interessante, resolvemos levá-lo. A capa do livro estava um tanto gasta, dando a impressão de que fora lido muitas vezes. Começamos a imaginar que ele deveria ter sido uma espécie de tesouro na biblioteca de alguma família da Nova Inglaterra. Era possível que eles o tivessem emprestado a dezenas de conhecidos e que esses leitores também se tivessem deliciado com ele, mas não. Quando a minha esposa começou a folhear o livro, percebeu que as folhas dele não tinham sido bem aparadas e muitas delas teriam de ser abertas com espátula. Essas páginas não cortadas eram uma prova clara de que o livro nunca fora lido. Exteriormente, dava a impressão de ter sido muito manuseado, mas, se fora, tinha sido apenas para enfeitar uma estante ou para escorar uma porta, ou para uma criança pequena sentar-se sobre ele e alcançar a mesa ao fazer as refeições. Aquele livro pode ter sido usado, mas certamente nunca fora lido. O crente que não está se desenvolvendo intelectualmente é como um livro cujas páginas ainda estão por cortar. Não foram lidas. Pode até ter alguma utilidade, como era o caso daquele livro, mas teria muito mais valor se procurasse desenvolver e aguçar sua mente. Assim como os nossos músculos se tornam flácidos quando não fazemos exercícios físicos nem trabalhos pesados, assim também a nossa mente se enfraquece e perde a forma quando não a submetemos a um treinamento adequado. Eu nunca havia considerado muito o fato de que pensar é uma disciplina. Contudo, certo dia li um livro, publicado em 1928, do escritor francês Ernest Dumais, intitulado The Art of Thinking, A Arte de Pensar. A seguir, descrevo um trecho de que gostei muito, e ao lê-lo vamos lembrar de que ele foi escrito há mais de 75 anos. Abre aspas. Entra o pensador. Todos nós já vimos indivíduos assim, cercados por gente que não pensa, que se mostra surpresa, incrédula e que parece até meio tola. Por vezes, esse pensador é uma pessoa bem simples, como um mecânico de beira de estrada, por exemplo, que vem saindo de sua oficina. Em volta do carro estão 2 ou 3 homens, todos agitados com a própria incompetência, discutindo acaloradamente. Aí aparece esse homem caladão. Havia 1 hora já que os outros conversavam, procurando soluções, mas sem encontrá-las. Aí eles param e não se ouve mais nenhuma palavra. O artesão olha tudo com expressão de quem conhece o assunto, e as mãos, que parecem infalíveis, examinam os órgãos da máquina. Percebemos que, enquanto isso, por sua mente passam dezenas de hipóteses que para nós são apenas enigmas. Daí a pouco, ele identifica o problema. Vez por outra, dá um sorriso. Está rindo de quê? De quem? É o que me pergunto. Contudo, de uma forma ou de outra, temos de reconhecer que estivemos na presença de um cérebro. Fecha aspas. Dumais cita outros exemplos, mas para mim, esse é o melhor. Que visão inteligente! Ver um mecânico como um pensador. Eu nunca teria pensado nisso como exemplo. Reconheço, porém, que é maravilhoso. E posso visualizar todos os entendidos em algo ali parados, calados, incrédulos, diante da incapacidade de outros. E Dumais diz, abre aspas,
Temos de reconhecer que estivemos na presença de um cérebro. Fecha aspas. Não faz mal lermos essa sentença 2 vezes. Mais adiante, Dimei escreve, abre aspas, o pensador é acima de tudo uma pessoa que enxerga algo que os outros não veem. A beleza, o inusitado e a revelação contidos naquilo que diz decorrem do fato de que ele tem essa capacidade de ver. Parece que nesse momento ele se sobressai a todos os homens dos ombros para cima. Temos a impressão de que se encontra na crista do morro, enquanto todos os outros caminham pesadamente no fundo do vale. E o termo que melhor descreve o aspecto moral desse poder de enxergar as coisas é independência. Fecha aspas. Era assim que Salomão devia ser, na época em que estava bem. Era um homem que olhava para tudo, procurando um significado mais profundo. Ele conseguia coordenar as ideias e tirar conclusões sensatas. Amava a criação de Deus e não tinha receio de pesquisá-la para obter conhecimento. Salomão compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. 1 Reis 4, 32 a 34. Como podemos incentivar a formação de pessoas assim? Refiro-me a homens que têm conteúdo e falam, depois de muito pensar. São gente que não se curva diante de ideias rasas, pois não é intelectualmente preguiçosa. São indivíduos que não vivem à sombra de outras mentes mais ruidosas, entre aspas. Falo de homens que conseguem estudar todos os ângulos de todas as possibilidades de um fato e apresentar um arrazoado profundo. Refiro-me àqueles que se acham presos em ideologias que não dão espaço a atos e conclusões independentes. Assumir a disposição de crescer intelectualmente. Quando uma pessoa toma a firme deliberação de utilizar sua mente com o propósito de crescer e se desenvolver, seu mundo interior ganha uma nova ordem. Assim que se dispõe a assumir o que eu chamo de disposição de crescer intelectualmente, seu intelecto, que em muitos indivíduos é um aspecto bem pouco desenvolvido, ganha uma nova vida, com novas perspectivas. Esse desenvolvimento da dimensão intelectual do nosso mundo interior tem pelo menos 3 objetivos. Quero apresentá-los aqui sob a forma de um plano de desenvolvimento mental. Primeiro objetivo: dirigir a mente para que passe a raciocinar dentro das linhas do pensamento cristão. Eu valorizo muito esse objetivo porque fui criado num contexto evangélico e sei das vantagens de receber orientação cristã desde a infância. Pensar dentro das linhas do cristianismo significa encarar o mundo pela perspectiva de que ele foi criado por Deus e pertence a ele, de que um dia lhe prestaremos contas pelo modo como agimos em relação à criação, e de que é importante que nossas decisões sejam feitas em harmonia com as leis de Deus. A Bíblia chama isso de mordomia cristã. O pensamento cristão encara todas as questões e ideias pelo ponto de vista da vontade de Deus e da glorificação do seu nome. Aqueles que não tiveram a vantagem de viver num contexto cristão desde cedo, provavelmente terão dificuldade em assumir essa perspectiva. Quem se torna seguidor de Cristo numa idade já mais avançada fica um pouco irritado ao comparar seus instintos e reações com os de outros crentes mais maduros. Por causa disso, talvez tenha a tendência de exigir muito de si, chegando mesmo a duvidar se algum dia crescerá na fé. A mentalidade dessa pessoa será formada mais por decisões deliberadas do que por intuição cristã. Em outras palavras, as reações desse crente mais novo diante de problemas ou oportunidades não serão tipicamente cristãs.
Então, ele terá de reverter essa tendência, substituindo suas reações por reações cristãs adquiridas. Aquele que já possui a mentalidade cristã por uma questão de formação, provavelmente tem as reações corretas, a não ser que deliberadamente resolva contrariar sua formação. Agora, e isso é muito importante, se seus atos não se harmonizam com a sua mentalidade cristã, aí já é outra questão. Menciono esses dois tipos de mentalidade porque isso ajuda muitos crentes, principalmente novos convertidos, que têm dificuldade para entender os pormenores do processo de crescimento espiritual. Eles não compreendem porque estão sempre um passo atrás de outros cristãos mais maduros e nunca conseguem alcançá-los. Muitas vezes isso é apenas uma questão de aculturação evangélica, o que certamente é uma grande vantagem e vem comprovar a importância da família cristã. Mas essa aculturação cristã está se tornando cada vez mais rarefeita, já que o mundo que nos cerca está se secularizando cada vez mais, afastando-se das bases cristãs. Então, o desenvolvimento mental do novo convertido deverá consistir em parte no cultivo de uma perspectiva cristã, de reações cristãs diante da vida e do sistema de valores bíblico. Aquele que se converteu há mais tempo luta com um problema diferente. Embora já tenha reações cristãs, na maioria das situações, sua dedicação talvez não seja tão entusiástica como a do novo convertido. É que ele supõe que seus mecanismos mentais, cristianizados, funcionarão automaticamente. E isso pode ser muito perigoso depois de algum tempo. Se não fizermos de tempos em tempos uma renovação de nosso compromisso com Cristo, nossa mentalidade cristã pode levar-nos a uma religião morta, a uma fé enfadonha e a um improdutivo testemunho de nossa fé em Deus. E nós, que fomos criados conhecendo o Evangelho de Cristo, temos de ser bastante cuidadosos para evitar que tal aconteça. Segundo objetivo, treinar a mente para observar e apreciar as mensagens que Deus registrou na criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19:1. Tudo que Deus criou, até mesmo os seres humanos, tem como objetivo principal refletir a glória de Deus. Infelizmente, o poder do pecado reduziu a capacidade de alguns aspectos da criação de refletirem a glória do Senhor. Aliás, o pecado parece que operou profundamente na humanidade primeiro, depois, por meio do homem, sistematicamente maculou todo o resto da criação. Mas aquilo que o homem ainda não conseguiu interferir, ele continua a proclamar sua mensagem. Seja louvado o Deus Criador. A mente que está se desenvolvendo é cheia do amor de Cristo. Pesquisa a criação em busca dessas mensagens. Devido aos nossos diversos dons, naturais e espirituais, cada um de nós descobre, isso é, vê e ouve essas mensagens em alguns campos mais do que em outros. Temos a capacidade de tomar esse material fornecido pela criação e identificá-lo, dar-lhe forma, reformulá-lo ou trabalhá-lo de outras maneiras, com o fim de usá-lo para glorificarmos ainda mais o nosso Deus. O carpinteiro trabalha com a madeira, os médicos auscultam o corpo humano, os músicos fazem arranjos com os sons, os executivos dirigem o trabalho de diversas pessoas, o educador prepara os jovens, o pesquisador faz análises dos elementos do universo, inova-os e implementa-os. É para realizar essas tarefas que desenvolvemos nossa mente, e enquanto as realizamos, alegramo-nos por tudo que Deus, em seu amor, vai nos revelando. Terceiro objetivo: preparar a mente para estudar informações, ideias e verdades, com o objetivo de servir as pessoas que fazem parte do nosso mundo exterior. Com o desenvolvimento de nossa mente, podemos servir melhor a geração em que vivemos. Lembro-me das contribuições de pessoas como Paul Brand, o missionário médico, a quem devemos a criação de métodos cirúrgicos para a restauração
do uso de pernas e braços a portadores de lepra. E todos nós também nos enriquecemos com a mente de C.S. Lewis na literatura ou de John Perkins no campo das relações interraciais. E existem muitos outros cujos nomes não são conhecidos do público. Um jovem engenheiro que usa seus conhecimentos para construir uma represa hidroelétrica no Equador. Um contador que, nas horas vagas, ajuda pessoas falidas a se reestruturarem financeiramente. Um construtor que está ensinando pessoas a recuperar e a calafetar casas velhas. Um operador de computador que está alfabetizando filhos de imigrantes. Todos esses estão empregando a mente para auxiliar os outros. Nossa meta nesse empenho de desenvolver o intelecto não é apenas o nosso proveito pessoal, mas a utilização de nossas potencialidades mentais para servir os outros. Sempre penso nisso quando me forço a ler mais ou a arquivar alguma coisa. Estou coletando material básico para preparar sermões de incentivo ou de instrução para outros algum dia. Quando minha mente se desenvolve, isso pode significar o desenvolvimento de outros. Pôr a mente em ordem para que se desenvolva. Relembrando os primeiros anos de minha vida, recordei-me de que, certa vez, tive consciência de que, embora tivesse acumulado um enorme volume de informações sobre diversos assuntos, nunca havia me esforçado realmente para pensar. Aliás, eu não estava muito certo de que aprendera a gostar de estudar. Meu pai era um pensador de personalidade forte e dominante, e era como se ele pensasse pela família toda. Quando eu era garoto, expressar uma ideia diferente das dele simplesmente estava fora de cogitação. Muitas vezes quis fazer isso, mas não tive coragem. Problema meu. Então, assim que cresci e saí de casa, compreendi que tinha de tirar o atraso nessa questão de pensar por mim mesmo. Por vezes, não tenho bem a certeza de se já tirei todo ele. Durante os anos escolares, eu tivera a tendência de ficar sempre na periferia do aprendizado. Qual é o mínimo necessário para se passar nessa matéria? Dizia eu. É o que eu vou aprender. Com poucas exceções, empreguei sempre essa filosofia de estudo em todos os cursos, no ginásio, na faculdade e universidade. Vez por outra, um dos professores percebia essa minha postura limitada e me desafiava a um desempenho melhor. E o interessante é que aprendi a apreciar mais a esses mestres, mas nunca parei de me perguntar o porquê. É que, na verdade, é muito agradável exercitar-se um pouco mais. Era bom deixar que arrancassem de mim um esforço um pouco acima da média. Mas depois que terminei minha formação acadêmica, não havia mais ninguém para me empurrar, ninguém exigindo que eu tivesse um melhor desempenho, a não ser eu mesmo. Então, logo percebi que toda a responsabilidade de me desenvolver mentalmente estava apenas em minhas mãos. Foi aí que cheguei à puberdade intelectual, entre aspas. Pela primeira vez, na vida, estava levando a sério o fato de aprender a pensar e de aprender sozinho. E como é que efetuamos esse processo de nos organizarmos intelectualmente? Existem várias maneiras. Desenvolvemos a mente aprendendo a ouvir. Foi quando aprendi a ouvir que meu intelecto começou a gozar de certa ordem. Aprender a ouvir pode ser uma tarefa muito difícil para uma pessoa como eu, que gosta muito de falar. Mas quem não aprender a ouvir estará cerrando sua mente para uma importante fonte de informações, pelas quais ela pode se desenvolver. Talvez o primeiro passo para aprender a ouvir seja aprender a fazer perguntas. Raramente encontramos pessoas com as quais não possamos aprender alguma coisa de valor. O mesmo se pode dizer das situações da vida. Em muitos casos, para chegar a ouvir, primeiro tenho de fazer perguntas. Sabendo perguntar, obtemos valiosas informações que contribuem para o crescimento. Gosto de fazer perguntas sobre o trabalho que as pessoas realizam.
onde conheceram o cônjuge, os livros que elas têm lido, o que consideram os maiores desafios da atualidade, em que situações Deus mais opera em suas vidas. Geralmente, as respostas que recebo são muito úteis. Nesse processo de aprender a ouvir, tenho percebido que a maioria das pessoas gosta muito de falar a respeito de si mesma. Muitas pessoas idosas, às vezes, não têm com quem conversar e geralmente possuem muita sabedoria para transmitir. Pessoas que estão sofrendo ou se acham sob tensão e estresse também têm muita coisa para dizer, a quem souber perguntar. E quando perguntamos, não apenas temos oportunidade de aprender alguma coisa sobre o ser humano, mas também comunicamos amor e conforto aos outros. E as pessoas a quem precisamos ouvir com mais atenção são os velhos e as crianças. Todos eles têm muita coisa para nos ensinar, que serve para nos enriquecer a mente e o coração. As crianças, por exemplo, sabem descomplicar as coisas e muitas vezes o fazem com uma sinceridade cortante. Os idosos nos apresentam a realidade pela perspectiva dos anos vividos. Os que sofrem também nos ajudam a entender quais são as questões mais importantes da vida. Todas as pessoas têm algo a nos ensinar. Basta que nos disponhamos a sentar aos pés delas, a ser humildes e a saber perguntar. A segunda forma de desenvolvimento mental pelo ouvir, para mim, foi visitar as pessoas em seu local de trabalho, para ver o que fazem, conhecer os que trabalham com elas e, desse modo, saber quais as dificuldades que enfrentam. Além disso, faço questão de aprender a ver melhor os diversos tipos de contribuição que os outros estão dando ao mundo. Gosto de fazer perguntas sobre a atividade profissional das pessoas. O que é necessário para se realizar esse trabalho da melhor maneira possível? Quais são os maiores desafios que essa atividade apresenta? Em que pontos de sua atividade você se defronta com questões éticas e morais? Que aspectos dela produzem mais cansaço e desânimo? Você procura descobrir de que modo Deus pode estar presente em seu serviço? Uma outra maneira de se crescer mentalmente pelo ouvir é escutar os pregadores, pastores, preletores, conselheiros, enfim, todos os que de alguma forma nos instruem. Sinto que Deus sempre me cercou de um bom número de pessoas que me amaram, que acreditaram em mim e que sempre procuraram auxiliar-me de alguma maneira no sentido de fazer desabrochar os potenciais que o Senhor tivesse colocado em minha personalidade. Sou grato a meus pais por me haverem ensinado a dar ouvidos a tais pessoas, pois tenho visto que muitos dos meus colegas preferiram desprezar as orientações e a sabedoria desses conselheiros e assim perderam muita informação valiosa. Em quarto lugar, gostaria de sugerir que sempre ganhamos alguma coisa em termos de crescimento quando damos ouvidos às críticas que nos são dirigidas, o que não é muito fácil. Dawson Trotman, o fundador da missão Navegadores, tinha uma maneira muito positiva de tratar com as críticas que lhe eram feitas. Ouvia todas elas, por mais injustas que fossem, e depois ia para o seu aposento da oração e apresentava-as a Deus, dizendo: Senhor, mostra-me o ponto de verdade que há nessa crítica. Em alguns casos, a porcentagem de verdade pode ser minúscula, mas sempre vale a pena descobri-la e pensar um pouco nela. Eu fiquei muito satisfeito quando aprendi esse segredo de Dawson Trotman. Isso evitou que cedesse à tentação de cair na defensiva sempre que era criticado, o que me poupou maus momentos. Em vez de agir assim, comecei a utilizar a crítica para crescer. Tenho percebido que é rara a crítica a meu respeito que não tenha pelo menos 1% de verdade, que me é muito útil. É uma porcentagem bastante insignificante, mas existe. Quando repasso mentalmente os princípios mais importantes sobre os quais procuro basear o desenvolvimento do meu caráter e personalidade, percebo com espanto que aprendi a maior parte deles em situações penosas, em que alguém, ou por raiva ou por amor,
me repreendeu ou criticou com dureza. Trago sempre à lembrança uma ocasião em que o Dr. Raymond Booker, meu professor de missiologia no seminário de Denver, veio falar comigo após uma aula especial, onde eu apresentara uma tese sobre um assunto que estava sendo debatido com ardor pelos estudantes da época. Eu havia matado, entre aspas, 2 aulas dele naquele dia para preparar o trabalho, e obviamente ele soubera disso. Gordon, disse-me, o trabalho que você apresentou hoje foi muito bom, mas não chegou a ser ótimo. Quer saber por quê? Eu estava em dúvida se queria ou não, pois sabia que ele iria me dirigir uma dura repreensão. Mas engoli em seco e respondi ao Dr. Booker que gostaria de ouvir a apreciação dele. Seu trabalho só não foi ótimo, comentou, batendo com a ponta do dedo em meu peito, porque ficou prejudicado pelo fato de você ter suprimido uma tarefa de rotina para prepará-lo. E foi assim que dolorosamente aprendi uma das mais importantes lições de minha vida. Devido à minha função de líder evangélico, sou eu mesmo quem faz a divisão do uso do meu tempo, do modo como melhor desejar. Então, é muito fácil fugir das atividades de rotina, dos serviços mais sem graça, entre aspas, para me dedicar apenas aos mais empolgantes que aparecem. Mas o fato é que a maior parte de nossa vida é constituída de rotina. Booker tinha razão. Aquele que aprende a conviver bem com suas obrigações e responsabilidades rotineiras, a longo prazo, é o que mais contribui para a sociedade. Mas se aquele homem não tivesse se disposto a me repreender, e se eu não tivesse resolvido escutar e aprender, não teria aprendido a lição naquela época, e não teria tirado proveito dela. Então, nós nos desenvolvemos quando ouvimos, e ouvimos ativamente das seguintes maneiras: fazendo perguntas, observando tudo o que se passa à nossa volta, prestando atenção aos frutos que as pessoas colhem e em consequência das decisões tomadas. Desenvolvemos nossa mente através da leitura. Outra maneira de nos desenvolvermos é através da leitura. Em nossa era, dominada pelos meios de comunicação de massa, os mais jovens estão tendo grande dificuldade para adquirir a disciplina da leitura, e essa talvez seja uma das maiores perdas do nosso tempo. Não há nada que substitua o conhecimento que se obtém através da leitura frequente. O apóstolo Paulo mostrou que gostava muito de ler quando escreveu a Timóteo e lhe pediu que lhe levasse os pergaminhos e livros. Embora fosse um homem de idade, estava ansioso para crescer mais. Algumas pessoas não possuem mesmo gosto natural pela leitura e, nesse caso, encontram mais dificuldade para ler. Mas até onde for possível, devemos nos forçar um pouco para adquirirmos o hábito de ler sistematicamente. Eu e a minha esposa gostamos de estudar biografias, e é rara a ocasião em que não estamos lendo 2 ou 3 relatos biográficos ao mesmo tempo. Estes livros estão derramando em nossa mente um conhecimento de incalculável valor. Outros talvez prefiram livros de psicologia, teologia, história ou uma boa obra de ficção. Mas todos nós precisamos estar sempre lendo um bom livro, ou mais de um, se possível. Quando converso com pastores que confessam estar encontrando dificuldades para exercer seu ministério com eficiência, muitas vezes pergunto: que livros você tem lido ultimamente? E é quase certo que, quando um pastor está fracassando em seu trabalho, ele não conseguirá dizer o nome de um livro que esteja lendo. E se ele não está lendo, é muito provável que não esteja crescendo também. E se não está se desenvolvendo, pode rapidamente tornar-se ineficiente. Já faz algum tempo que ocorreu o penoso episódio dos reféns americanos que ficaram presos na Embaixada dos Estados Unidos no Irã durante mais de 400 dias. Quem se recorda daqueles momentos de aflição ainda se lembra de uma mulher que se sobressaiu dentre as 50 ou mais pessoas ali retidas. Era Catherine Kube, que se tornou uma inspiração para muitas daquelas pessoas, como também para outros, aqui mesmo nos Estados Unidos.
Quando voltou e pôde explicar por que havia mantido seu equilíbrio e força mental naquelas condições adversas, reconheceu que isso se deveu às coisas que tinha lido e memorizado desde a infância. Ela tinha armazenado na mente um volume quase infinito de conhecimentos dos quais retirava forças e determinação para sobreviver e mensagens para confortar a outros. No meu planejamento, separo um tempo mínimo de 1 hora por dia para ler. Já aprendi que sempre que lemos devemos ter um lápis à mão para marcar os trechos mais importantes. Criei também uma série de sinais de códigos bastante simples para me ajudar a lembrar de pensamentos e citações interessantes que devem ser coletados para aproveitamento futuro. Sempre que estou lendo, vou anotando ideias e pensamentos que me ocorrem e que, mais tarde, podem tornar-se a base de um sermão ou artigo. E muitas vezes ocorrem-me ideias que podem ser úteis para algum conhecido, então geralmente copio aquela citação ou referência e envio para a pessoa em questão, como uma forma de aconselhamento ou estímulo, o que não deixa de ser um ministério também. Quando leio um livro e sinto que ele me despertou muito, não só a mente, mas também o coração, procuro adquirir todos os outros trabalhos daquele autor. Além disso, anoto a bibliografia, notas de rodapé e outras informações, para ter o nome de livros que eu possa querer consultar mais tarde. Outra coisa que aprendi a fazer nesses últimos anos foi indagar as pessoas que sei serem bons leitores. O que você tem lido? Gosto muito quando alguém pode me fornecer uma meia dúzia de títulos e os coloco em minha lista de livros a serem lidos. É muito fácil identificar em um grupo de indivíduos aqueles que leem. É que sempre que alguém menciona um livro bom, os bons leitores logo pegam um caderno ou cartão e anotam o título e o nome do autor. Desenvolvemos nossa mente pelo estudo sistemático. A terceira maneira pela qual podemos crescer intelectualmente é através de um estudo disciplinado. É verdade que o período de tempo que cada um de nós dedicará a essa atividade deve variar de uma pessoa para outra e de acordo com a profissão de cada um. Os pastores, por exemplo, têm de estudar muito, se é que querem oferecer no púlpito o alimento que têm a obrigação de dar aos seus ouvintes. Nos primeiros anos de meu ministério, quando ainda não havia me disciplinado nessa questão do desenvolvimento mental, a maior parte do que eu estudava era para o que eu chamava de estudo definitivo. Só estudava com afinco o material para um sermão que iria pregar ou palestra que iria proferir. Todo o meu esforço nesse sentido estava centralizado na preparação daquele trabalho. Mais tarde, porém, vim a descobrir que era muito importante também realizar um outro tipo de estudo, que chamo de estudo de ofensiva. Implica estudar com o objetivo de reunir grande quantidade de informação e conhecimento, os quais no futuro possamos utilizar em sermões e palestras, ou livros e artigos. No primeiro tipo de estudo, estamos restritos a apenas um assunto. No segundo, estamos explorando e analisando verdades e ensinamentos de diferentes fontes. Ambas as formas de estudos são necessárias ao trabalho e podemos nos desenvolver muito quando nos empenhamos no estudo de ofensiva de forma disciplinada. E isso é feito através de leitura, de cursos que podemos fazer ocasionalmente, que servem para abrir mais a nossa mente, de desafios para trabalhos que nos obrigam a estudar assuntos novos e de pesquisar outras disciplinas, simplesmente pelo prazer de aprender mais a respeito desse mundo de Deus. Para mim, a época das férias no verão é a melhor ocasião para levar a efeito um bom estudo de ofensiva, o que não me é possível em outras ocasiões do ano. Durante o ano, vou separando um certo número de livros que desejo ler ou projetos que desejo conhecer, e sempre que tenho alguma folga nos meses de verão, dedico-me a eles. Meu plano é que, ao findar o verão, tenha em meus cadernos uma boa quantidade de material para sermões e estudos bíblicos, que será utilizado no restante do ano. Como já disse aqui, as horas em que estudo melhor são as da manhã,
mas só consigo dedicar essas horas ao estudo se reservar esse espaço em minha agenda com boa antecedência. E quando desvio esse horário para outra coisa, sempre acabo me arrependendo. Esse é um compromisso que nunca deve ser negligenciado. Felizmente, minha esposa me apoia muito nesse particular e até incentiva essa prática, o que revela também que ela cresceu. Nos primeiros anos do nosso casamento e do ministério, ela teve de aprender, como eu, a importância de efetuar um estudo defensivo e de ofensiva. Naquela época, quando ela me via sentado à minha mesa ou lendo um livro, não hesitava em me interromper. Afinal, era muito fácil supor que não havia nada de mal em parar uns 30 segundos para responder a uma pergunta ou colocar o lixo lá fora. Mas afinal, Gale entendeu que estudar é uma tarefa árdua e que as interrupções muitas vezes perturbam a fluência do ritmo mental. Compreendendo isso, não somente passou a proteger os meus momentos de estudo, mas também procurou criar outros, pois com muito tato me repreendia quando me via desperdiçando o tempo ou retardando o início dos meus compromissos. Eu não teria escrito nenhum dos meus livros se não fosse pelo fato de ambos nos convencermos de que isso era a vontade de Deus e de que precisava do apoio e do incentivo dela. Faz alguns meses realizei um seminário para pastores sobre pregação, onde abordamos as questões de estudo e preparação de sermões. Como estava presente ali um bom número de esposas, aproveitei para dizer ao grupo o seguinte: talvez alguns de vocês pensem que quando seu marido ou esposa está lendo, realiza uma atividade de menor importância. Assim sendo, é provável que até o interrompam, pois vocês precisam compreender que, na verdade, ele está trabalhando, como o carpinteiro que amola sua serra também está trabalhando. Dentro do possível, vocês devem não apenas evitar interromper seu cônjuge, mas também fazer tudo para que ele tire o melhor proveito possível daquele instante de privacidade, se é que desejam que ele se torne cada vez mais eficiente em seu ministério. Alguns meses depois, eu estava fazendo uma série de palestras em determinado lugar, quando um casal veio falar comigo. Os dois estavam de mãos dadas e ambos sorriam felizes. O rapaz estendeu a mão para mim e disse: "Viemos agradecer-lhe porque o Senhor mudou nossa vida. Como não acho que tenha a capacidade de mudar muitas vidas por aí, fiquei curioso para saber o que eu fizera. Assistimos àquele seu seminário sobre pregação", explicou a esposa, onde o Senhor falou sobre a importância de encarar o estudo e leitura como uma forma de trabalho. O Senhor deu muita ênfase à necessidade de respeitarmos o tempo que o outro está estudando e até protegê-lo. Lembra-se? Eu lembrava perfeitamente. "Pois eu percebi", continuou ela, "que nunca tinha encarado assim o tempo que meu marido passa lendo ou estudando. Mas naquele dia, prometi a Deus que quando voltássemos para casa, iria agir de modo diferente. E isso mudou a minha vida", disse o jovem pastor. "Estamos muito gratos ao Senhor." Estudar irá implicar criar bons métodos de arquivamento das informações coletadas, para que não se percam. Implicará também fazer algum sacrifício para adquirir bons livros de referência, mas, acima de tudo, irá implicar exercitar determinação e disciplina. E isso sempre resulta em crescimento pessoal. Mais uma observação acerca da importância do estudo para todos nós. Tenho me dirigido principalmente a pastores, porque esse é o meu universo e porque acho que o estudo é muito importante para eles. Mas, em princípio, estou falando a todos os crentes, homens e mulheres. Já percebi que é muito importante não apenas que a minha esposa facilite para mim esse tempo de estudo, mas também que eu dê a ela condições de estudar. Trata-se de uma disciplina mútua, na qual incentivamos um ao outro. Ambos devemos estar empenhados em nosso desenvolvimento intelectual. Quero deixar bem claro que isso significa que nós, os maridos, precisamos ver se estamos ou não
proporcionando à nossa esposa tempo para ler e estudar e protegendo esse momento dela. Em nossa atividade de conselheiro matrimonial, temos conversado com muitos casais cujo principal problema é o desnível intelectual. Notamos que, após uns 10 anos de vida conjugal, um continuou a se desenvolver intelectualmente enquanto o outro estagnou. E, com sinceridade, na maioria dos casos de casais de meia idade, as mulheres demonstram ter continuado a manter o exercitamento intelectual, enquanto o marido preferiu ficar vendo televisão. Mas pode ocorrer o contrário também. É fácil reconhecer os que gostam de estudar, de qualquer idade, pois são os que estão sempre fazendo anotações. Há alguns anos, eu e Gayle resolvemos passar a utilizar um determinado tipo de folha de caderno para anotações e compramos diversos colecionadores. Depois de fazer nossas anotações, guardamos as folhas nesses colecionadores, cada um com um código de assuntos. Sempre que saímos para qualquer lugar, levamos conosco algumas dessas folhas, onde anotamos ideias interessantes que recolhemos em nossos contatos com os outros. Nunca se sabe quando se vai dar com um bom livro ou ouvir uma experiência que vale a pena anotar para referência futura. Aquele que deseja crescer tende a estar sempre fazendo anotações, ou durante os sermões, ou nas classes de estudo bíblico. É uma forma prática do crente mostrar que crê que Deus lhe dará algum ensinamento que poderá ser útil para outros no futuro. Tomar nota é um bom modo de guardarmos as informações e revelações que estamos constantemente recebendo, e assim fazendo, aproveitamos bem tudo de útil que nos parece e pode contribuir para o nosso desenvolvimento intelectual. Esdras, o escriba do Antigo Testamento, era uma pessoa que acreditava nessa tese do desenvolvimento da mente. Abre aspas. Porque Esdras tinha disposto o coração a buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Fecha aspas. Esdras 7:10. Vale a pena observar a ordem em que é descrito o desenvolvimento do mundo interior desse homem: buscar a lei, cumprir o que havia estudado e ensinar os outros. Esdras era, de certo modo, um estudioso de profissão e dedicava a isso muitas horas, mais do que nós dedicamos. Portanto, constitui um belo exemplo, e como sua mente e espírito estavam bem desenvolvidos, Deus o chamou para uma tarefa gigantesca: conduzir uma imensa força-tarefa pelo deserto, com o objetivo de reconstruir Jerusalém. Se um dia alguém chegar à nossa casa e pegar em nossa estante aquela velha biografia de Webster, verá que abrimos todas as páginas para podermos ler a história da vida desse grande americano. O livro ainda tem a aparência de ter sido muito manuseado, mas agora ele tem essa aparência com justa razão. Finalmente foi lido. Existem muitas pessoas que também exibem exteriormente as marcas de terem sido manuseadas, entre aspas, pela vida. Mas como era o caso desse livro, na época em que o encontramos, elas ainda possuem amplas áreas em seu mundo interior que estão fechadas. Interiormente, acham-se em total desordem porque nunca procuraram expandir e condicionar a mente para manejar bem os desafios de informações de nossa era. Não estão aproveitando tudo o que o Senhor colocou no mundo para o homem descobrir, utilizar e apreciar. Mas quando levamos a sério essa questão do crescimento e desenvolvimento da nossa mente, acontece uma coisa maravilhosa. Começamos a conhecer a Deus mais amplamente e somos bem mais úteis para servir a outros, pois nós, com a mente mais aguçada, passamos a refletir também a glória de Deus, o que era o plano original dele, na criação. Que belo quadro para se ver! Um ser humano em meio a esse universo de Deus, com a mente desenvolvida, após abrir todas as páginas de sua vida com a verdade e com o conhecimento.